Olá, sejam bem-vindos à nossa resenha científica dessa semana. Essa semana vamos tratar de um assunto que é de suma importância e aí vamos chamar a atenção principalmente para os veterinários que trabalham com cavalos e também aos estudantes de veterinária da área de ciências agrárias e em especial aqueles estudantes de veterinária. Então, o artigo de hoje é uma revisão de literatura que trata sobre a importância da aprendizagem da teoria da ciência da equitação para o médico veterinário. É um trabalho desenvolvido por pesquisadores da Irlanda, Austrália e Reino Unido. Tá? Então, trabalhar com animais apresenta vários riscos, portanto, sua manipulação é uma habilidade crítica tanto para os veterinários quanto para os estudantes de veterinária. Então, tem um estudo australiano de veterinários que avaliou ou que fez uma pesquisa com 2.800 veterinários e relatou que desses 2.800, 51%, ou seja, 51% sofreram uma lesão significativa relacionada ao trabalho durante sua carreira. E 26% desses veterinários sofreram alguma lesão nos últimos 12 meses de trabalho. Então, para o mesmo estudo, ou um estudo semelhante nos Estados Unidos, os dados foram também muito próximos, sendo 65% já sofreram alguma lesão durante sua carreira e 17% sofreram essa lesão nos últimos 12 meses. Então, já uma outra pesquisa com veterinários, avaliando 621 veterinários no Reino Unido, constatou que de 5 a 8 lesões relacionadas ao trabalho que são suficientemente graves para afetar a capacidade de trabalhar e poderiam ser esperadas ao longo de uma vida profissional de 30 anos. Ou seja, o trabalho de veterinária, no trabalho com equinos, é um trabalho de alto risco. Tá? Então, claramente, os veterinários não apenas precisam assumir a responsabilidade por sua própria segurança, mas também pela segurança do seu pessoal e pacientes, bem como de clientes envolvidos nesse trabalho. Não se deve presumir que o cavalo sabem que as intervenções são para o seu benefício ao longo prazo. E, sem dúvida, muitos aspectos dessa intervenção veterinária vão ser aversivos. Então, verificou-se que os cavalos que são manejados corretamente, eles são muito mais fáceis de se examinar e tratar, enquanto os que são mal manejados, eles lutam mais e se tornam geralmente animais mais angustiados. Portanto, os veterinários de equinos devem ser capazes de explicar para seus clientes e funcionários a necessidade de métodos baseados em evidências científicas de manejo dos cavalos, demonstrando que as melhores práticas em manejo para estabelecer credibilidade com os proprietários de cavalo também são verdadeiras. Então, veterinários de equinos devem ser capazes de antecipar os aspectos da interação homem e cavalo e devem reconhecer as respostas típicas de fuga e suas consequências, ou seja, eles devem ser capazes de prever as possíveis reações do cavalo e como evitar essas respostas. Então, eles devem ser capazes de explicar e utilizar princípios de controle de estímulos, liberação de pressão, time, consistência, todas essas formas ou ferramentas de aprendizagem que são utilizadas no treinamento dos cavalos. Então, profissionais do cavalo experientes podem avaliar a reatividade e resposta dos cavalos a estímulos, a reconhecer respostas ameaçadoras e perigosas nos cavalos. Eles reconhecem como os diferentes cavalos, por exemplo, garanhões, podem diferir em suas tendências comportamentais e como o contexto pode influenciar essas tendências. Ou seja, um cavalo às vezes que é muito tranquilo, às vezes em um contexto que lhe causa estresse, ele pode ter reações inesperadas. Então eles devem reconhecer os princípios da aprendizagem associativo e não associativo, a implementação de associações de sinal e resposta. Então isso vai permitir que eles obtenham controle de estímulo das respostas locomotivas do cavalo, para que o cavalo se torne um animal mais manejável e, subsequentemente, mais relaxado. Então, os veterinários que não conseguem lidar com os cavalos de maneira eficaz são, na maioria das vezes, incapazes também de ensinar aos seus clientes como fazê-lo, o que pode comprometer a saúde e o bem-estar do cavalo e até mesmo levar o animal a um quadro de sofrimento. Porém, por outro lado, as habilidades de manejo de cavalos não apenas promovem a segurança,
mas também impressiona os clientes. Então, aquele veterinário que realmente sabe, ou aquele estudante que sabe realmente como abordar um animal, ele vai ser reconhecido pelos seus clientes, que às vezes vão lhe dar, inclusive, uma chance de trabalho. Então, os melhores veterinários de equinos não apenas demonstram as melhores práticas de contenção para intervenções veterinárias, mas também divulgam essas práticas. Então, essa revisão, ela explica, basicamente, qual seria a importância de se entender, ou a importância dos veterinários e dos estudantes de veterinário em entender a teoria da aprendizagem para otimizar a eficácia de manipulação e a contenção dos cavalos. E observa que o uso de coerção, punição, não é mais considerado ético, ou em prática é recomendado no manuseio dos cavalos. Então, ela também analisa a prevalência de lesões relacionadas ao trabalho de veterinários de equídeos e descreve o nível de ensino da teoria da aprendizagem nos currículos de veterinária por todo o mundo. Então, o artigo também ele examina a relação entre a ciência da equitação e o desempenho equino, observando o papel dos métodos de treinamento abaixo do ideal na limitação de cavalos de atingir o seu potencial, e como o condicionamento operante é afetado pelo humor e excitação de quem trabalha com ele ou dos animais também. Então, a revisão, ela vai considerar como os problemas do bem-estar dos equinos podem refletir uma ampla falta de entendimento da ciência que sustenta o treinamento de cavalos e como isso se traduz em níveis aceitáveis do chamado desperdício de cavalos do mercado equino. O que seria esse desperdício? É aquela perda de animais que foram selecionados, criados e cuidados para determinado esporte e que, no entanto, não conseguem desempenhar aquele papel para o que foram criados. Tá? Então, os veterinários e a equipe de suporte, e aí já passando para as considerações do artigo, ele mostrou que os veterinários e a equipe de suporte associada, ou quem trabalha com eles, tem até 9,2 vezes mais chance de sofrer um acidente de trabalho grave do que os médicos. E tem 2,9 vezes mais chance de apresentar alguma reivindicação de seguro médico após o acidente, já que este vai impossibilitá-los de trabalhar por alguns dias. Então, o estudo também investigou fatalidades ocupacionais na América, como um todo, não restritos só a veterinários, mas acidentes com cavalos foram responsáveis por 27% das 350 mortes registradas, perdendo apenas para o manejo com gado. Então, um estudo semelhante no Novo México descobriu que os acidentes com cavalo são a principal causa de morte relacionada a animais. Foram responsáveis por 68% das mortes associadas ao manuseio de animais. Então, com a crescente conscientização sobre o comportamento dos equinos e a crescente popularidade das metodologias baseadas em etologia, é possível que esses números até tenham sofrido alterações na última década, visto que esses estudos são de 2007. E um estudo realizado com médicos veterinários irlandeses constatou que 59,5% dos veterinários necessitam de assistência médica. 34% tiveram que tirar um tempo de trabalho e 13,5% foram hospitalizados devido ao trabalho. Da mesma forma, pesquisadores descobriram que 51 a 68% dos veterinários australianos devem sofrer uma lesão significativa relacionada ao trabalho durante sua carreira. E 26% tiveram uma lesão grave nos últimos 12 meses. Então, um estudo que analisou dados de seguro de 2.058 acidentes de veterinários na Alemanha, após um acidente de trabalho, verificou-se que os cavalos foram responsáveis por 26% de todos os acidentes relacionados aos animais. E aí não vamos colocar a responsabilidade nos cavalos, né? Na verdade, é muito mais em função do mau manejo com esses cavalos, esse grande número de acidentes com os cavalos. Então, em um dos estudos mais recentes no Reino Unido, destacou o fato de que os veterinários de equinos têm mais probabilidade de sofrer uma lesão do que qualquer outra ocupação civil, incluindo aquelas que trabalham na área da indústria da construção, serviço prisional e até mesmo o corpo de bombeiros. Então, durante uma vida profissional de 30 anos, eles sugerem que os veterinários vão ter de 7 a 8 lesões que vão impossibilitá-los de trabalhar por algum período. Então, os recém-formados têm maior probabilidade de sofrer lesão do que os veterinários mais experientes. Isso pode refletir a experiência adquirida ao longo do tempo que esses veterinários mais jovens estão, e também
ao fato de que os veterinários mais jovens estão mais dispostos a correr riscos para impressionar tanto os colegas quanto também os clientes. Então, o tempo de trabalho ele é importante, ou seja, o trabalho diário vai ensinar o veterinário uma forma melhor de lidar com esses cavalos. Williams e Ashby, também em 92, descobriram que o comportamento do cavalo é um fator de risco mais significativo para lesões de cavaleiros e manipuladores e que isso geralmente está associado a uma resposta ao medo desses cavalos. Então, normalmente, as reações inesperadas ou os acidentes provocados pelos cavalos são em virtude de respostas ao medo. Tá? É aconselhado que uma compreensão mais profunda do comportamento dos equídeos possa reduzir essa alta prevalência de acidentes em veterinários de equinos e, no entanto, nenhum estudo até o momento investigou o nível de conhecimento que esses veterinários de equinos têm sobre os princípios da aprendizagem ou sua aplicação prática. No entanto, Warren e McGreevy, em 2008, demonstraram que treinadores de cavalos credenciados na Austrália tinham conhecimento muito fraco sobre teoria de aprendizagem. Nesse estudo, 79,5% dos treinadores consideraram que o reforço positivo era muito útil no treinamento. Só que, no entanto, apenas 2,8% conseguiram explicar corretamente seu uso. Então, eles dizem que é importante, mas não sabem explicar como se utilizar. Em relação ao reforço negativo, 19,3% dos treinadores consideraram também muito útil. No entanto, só 11,9% conseguiram explicar corretamente seu uso, com 51% explicando o reforço negativo como punição. Então, olha aí, se isso acontece no meio de treinadores que lidam diretamente com isso no dia a dia, imagina se essa pesquisa for aplicada entre médicos veterinários e estudantes de veterinário. Então, a versão adaptada desse estudo também foi realizada com treinadores no Canadá, os resultados também foram muito semelhantes. Então, 8,6% dos treinadores canadenses conseguiram explicar corretamente o que era um reforço negativo, com 54,7% descrevendo como uma punição, lembrando que lá na Austrália isso foi em torno de 51,5%. Tá? Então, o reforço positivo foi corretamente explicado por 5,7% dos treinadores credenciados, sendo que 17% descreveram como reforço negativo, ou seja, há um grande confundimento entre os treinadores do que seriam essas teorias da aprendizagem, demonstrando também um entendimento fraco da teoria da aprendizagem entre os profissionais da indústria de equinos nesses dois países, o que provavelmente pode ser extrapolado para o restante do mundo. Então, e a gente sabe, quem trabalha com aprendizagem equina sabe que o reforço negativo é utilizado na maioria das vezes, ou deveria ser utilizado na maioria das vezes, como uma ferramenta de maior sucesso no treinamento de cavalos. Então, dado que há pouco ou nenhum ensino da etologia equina ou teoria da aprendizagem no currículo de veterinária nas faculdades distribuídas pelo mundo, não há razão para suspeitar que o entendimento dessa teoria entre os veterinários deva ser diferente ou às vezes melhor do que essa aplicada nos treinadores. Embora os artigos que revisem a aprendizagem de equinos tenham sido publicados na literatura com pouca ênfase, foi dada até agora na aplicação prática desse conhecimento. Então tem muita teoria que às vezes com muito pouco acesso ainda das pessoas, no entanto a vida cotidiana de trabalho desses veterinários de equinos não foi mudada. Por quê? Porque eles não conseguiram aplicar essa teoria na prática. Isso é um problema grave hoje em dia, muita gente às vezes estuda, lê muito, assiste muito vídeo, mas não sabe fazer essa aplicação prática. E nos currículos hoje de escolas, nas ciências agrárias principalmente, que eu convivo diretamente com ela, a gente percebe um grande volume de teoria sendo utilizado ou sendo apresentado para esses alunos. No entanto, eles têm muito pouca aplicação disso na prática, o que impossibilita, o que limita a sua atuação profissional, certo? Então, à medida que a compreensão dos comportamentos dos equídeos se tornou cada vez mais popular nos últimos anos, os proprietários de cavalos agora têm mais expectativas dos veterinários de equinos em lidar com seus cavalos, de acordo com essas melhores práticas. Então, se criou uma expectativa maior nesses proprietários de que esses veterinários tenham também um conhecimento maior sobre comportamento e aprendizagem dos cavalos. Embora isso ainda exerça pressão sobre todos os veterinários de equídeos, essa preocupação deve ser maior
nos recém-formados. Tá? Por quê? Porque esses recém-formados, como a gente já falou anteriormente, eles têm menos experiência, então eles são mais propensos, inclusive, a sofrer acidentes pela má aplicação dessas novas técnicas. Então, o estudo de graduação em veterinária, eles estão cientes de que, como na maioria dos clientes não consegue julgar suas habilidades clínicas, geralmente vão julgar o quê? A sua competência e capacidade de lidar com os cavalos. Então, os veterinários eles estão influenciando e modificando os padrões de comportamento dos cavalos sempre que trabalham com eles com intenção ou não. Então, uma coisa que a gente sempre repete, a gente fala muito, que todas as pessoas que estão envolvidas no manejo do cavalo, elas estão influenciando no seu comportamento e no seu treinamento. Então, vão modificar os padrões de comportamento dos cavalos, desde o tratador do cavalo até no outro extremo, o veterinário que lida com ele esporadicamente. Então, estudos demonstram que a maioria das escolas de veterinária em todo o mundo ainda não se preocupam em ensinar essas técnicas. Aliás, elas se preocupam muito mais em ensinar técnicas de contenção do que técnicas de princípios de aprendizagem equina. Só que, no entanto, algumas faculdades pelo mundo já se preocupam em ensinar esses princípios de aprendizagem, visto essa grande dificuldade que esses novos profissionais têm enfrentado no mercado. Então, os alunos aprendem que força mínima, porém eficaz, deve ser utilizada, pois isso reduz o estresse e as associações negativas feitas pelo cavalo. Além de enfatizar que a força excessiva pode levar ao aumento nas tentativas de medo e de fuga. Ou seja, se tem mais medo, vai ter mais reação de fuga, mais reação inesperada, maior o risco para as pessoas envolvidas e para o próprio cavalo naquele manejo. Então, facilitar a habituação a um estímulo potencialmente indutor de medo resulta na redução daquele medo, facilitando a calma e a tolerância aprimorada a um estímulo anteriormente aversivo. Então, isso pode reduzir a necessidade de muitas formas tradicionais de contenção. O simples fato de se fazer uma boa habituação do cavalo para aquele tipo de manejo. Então, observar o veterinário usar técnicas eficazes de ação rápida e manipulação segura que resultem em um cavalo calmo aumentará a confiança e o respeito do proprietário pelo veterinário. Treinar as respostas desejadas ou eliminar as indesejadas pode ter mais êxito se o método de treinamento selecionado for mais adequado para o temperamento do cavalo em questão. Então, conhecer do temperamento também dos cavalos é importante, porque os cavalos diferentes vão ter reações diferentes em diferentes situações. Então, muitos cavalos que são atletas não conseguem atingir seu potencial percebido em treinamento e competição devido ao uso de métodos de treinamento utilizados por treinadores que não se alinham às habilidades de aprendizagem do cavalo, por falta de conhecimento da forma do aprendizagem equina. Então, tais erros vão resultar em uma falha na recompensa dos comportamentos desejados e na recompensa inadvertida de respostas indesejadas, ambas levando à aquisição de respostas indesejadas. Então, às vezes, aquela pessoa que não sabe por que o cavalo, um exemplo simples aqui, por que o cavalo dele é mais pesado na boca se ele nunca dá alívio. Então, ele recompensa o cavalo quando ele faz a coisa errada. Então, é muito comum os treinadores, às vezes, terem problema com os cavalos e não saberem como solucionar. E é exatamente porque usam mal, principalmente, o reforço negativo. Eles dão a recompensa ou alívio para o cavalo no momento inadequado. Então, as respostas comportamentais do cavalo, à dor e ao medo, elas são semelhantes. Então, o cavalo dá a mesma resposta tanto para a dor quanto para o medo. E, geralmente, elas mostram respostas evasivas ou de fuga, para reduzir a exposição àquele estímulo. Então, o cavalo tenta, tanto quando está com dor ou com medo, fugir daquele estímulo que está provocando dor ou medo. E a dor, durante a interação com o treinador, pode resultar em uma reação de antecipação da dor durante futuras interações com esse manipulador, quando submetido a situações semelhantes. Um exemplo, aquele treinador que sempre dá soco na boca do cavalo. Então, a expectativa daquele cavalo, normalmente, quando o treinador vai acionar as rédeas, é de que ele vai levar um soco na boca. Então, tem cavalos que já se antecipam a isso. E assim que o treinador tenta mover a mão, ele já estica o pescoço ou provoca ou tem alguma reação para defender-se daquele
estímulo desagradável. Então acredita-se que experiências aversivas ou desagradáveis para os animais repetidas, elas vão induzir um humor negativo, o que podem aumentar a probabilidade de um cavalo executar respostas indesejáveis. Então, outro exemplo comum assim acontecia, hoje muito menos, em apresentadores de cavalo em morfologia, por exemplo, coloca o cavalo parado e usava um chicote para sempre bater nas mãos ou nas pernas do cavalo para ele ficar alerta. Isso pode provocar em alguns cavalos um comportamento aversivo, desagradável, que pode refletir inclusive nesse cavalo vir atacar esse condutor no futuro. Tá? Então, na ausência de problemas clínicos detectáveis, o desempenho abaixo do cavalo pode ser altamente desafiador para os veterinários. Então, entre outros fatores, ele pode ser um reflexo dos efeitos deletérios de certos métodos de treinamento. Então, mais um motivo para que esses veterinários estejam preparados para entender sobre aprendizagem e comportamento de cavalos, porque eles podem influenciar diretamente no treinamento. E mais, esse conhecimento, se esse veterinário acompanha o treinamento do cavalo, pode influenciar diretamente no seu diagnóstico clínico, que às vezes é muito mais do que um problema clínico, era um problema de comportamento desenvolvido por um mau treinamento. Então foi demonstrado que o estresse ele compromete a aprendizagem e o desempenho de várias maneiras, incluindo redução da memória de trabalho. Ou seja, cavalo estressado tem menor capacidade de aprendizagem. Portanto, manter o cavalo relaxado nas sessões de treinamento são fundamentais para o aprendizado. Então, o diagnóstico definitivo de desamparo aprendido em um cavalo é difícil, uma vez que a condição não é acompanhada por alterações mensuráveis em parâmetros clínicos. Foi o que a gente acabou de falar um pouco antes. E o cavalo pode parecer compatível com o treinamento e desempenho, mas deve constar da lista de diagnósticos diferenciais do veterinário na investigação de cavalos com baixo desempenho. Ou seja, nem sempre problemas de baixo desempenho estão associados à lesão. Muitas vezes eles estão associados a uma utilização de métodos inadequados de treinamento no cavalo. E o conhecimento por parte do veterinário do treinamento e da abordagem de um cavalo pode ajudá-lo no seu diagnóstico. Embora esses fatores possam ser de importância primordial para os treinadores, a conscientização do impacto do estresse, medo, dor, inconsistência, falta de previsibilidade no cavalo pode ajudar a melhorar a capacidade de um veterinário, em primeiro lugar, de lidar com a interação diretamente e, em segundo lugar, diagnosticar quais são as causas do baixo desempenho de cavalos em todos os níveis que ela ocorra. Tá? Então, a ameaça ou não do bem-estar de um cavalo como resultado de uma intervenção humana depende de como o cavalo percebe esta interação. Então, esse é um outro fato importante, que a gente não pode enxergar uma situação do ponto de vista humano, e sim a forma como o cavalo vai receber aquela interação. Então, dois cavalos podem ter respostas diferentes, por exemplo, quando vem uma seringa, porque um teve uma experiência positiva com a seringa e o outro teve uma experiência negativa ao longo da sua vida. Portanto, respostas descontroladas de fuga podem ameaçar a segurança do cavalo e do cavaleiro e também das pessoas que estão manipulando aqueles animais, e o uso de altos níveis de pressão para controlar esse cavalo pode ser justificado nesses casos, onde não se tem conhecimento de uma forma melhor de se abordar esses animais. Onde os métodos de treinamento rotineiramente se baseiam na coerção pela força e não uso de pressão, e métodos sutis que alinham as habilidades e limitações naturais de aprendizagem do cavalo, é provável que haja um progresso reduzido e uma maior frequência de comportamentos indesejáveis nesses animais. Então, se os treinadores e os cavaleiros tiverem um entendimento ruim da teoria da aprendizagem, níveis mais altos de contenção ou, em muitos casos de punição, serão considerados. O método de escolha de situações que causam medo ou resposta de fuga no cavalo. Então, para tentar manter aquele cavalo sob controle, eles vão usar cada vez mais força. E o uso da punição pode se tornar rapidamente a causa da redução do bem-estar e possível abuso do cavalo. E não é à toa que se verificou naquela pesquisa sobre a avaliação do conhecimento dos treinadores sobre a aprendizagem equina, que mais de 50% associaram reforço negativo
a punição. Então, portanto, a aplicação adequada da teoria da aprendizagem contribui para reduzir o descarte de cavalos e aumentar a segurança dos cavaleiros. Então, o papel do veterinário como clínico, trabalhando para restaurar a saúde total e o desempenho ideal do cavalo, não deve ofuscar sua responsabilidade de proteger o bem-estar do cavalo. Então, a falta de compreensão generalizada dos princípios de aprendizagem vão contribuir para o desenvolvimento de padrões de comportamento que contribuem para que os cavalos sejam aposentados ou trocados de esporte para o qual foram criados e podem contribuir diretamente para perdas financeiras na indústria do cavalo. Então, o veterinário ele tem uma posição ideal, ele está numa posição ideal para aconselhar tanto proprietários, quanto cavaleiros, quanto treinadores de cavalo sobre o treinamento e manejo ético dos animais, baseado em evidências e métodos que devem ser utilizados para tratar deficiências no treinamento e no comportamento do cavalo. Então, é importante lembrar que grande parte dos problemas que os cavalos apresentam de baixo desempenho estão associados a deficiências no treinamento que influenciam diretamente no comportamento desses cavalos. Além dos benefícios acima, espera-se que os veterinários, com conhecimento em aprendizagem equina, ajudem a garantir o bem-estar dos cavalos, auxiliando no desenvolvimento de regulamentos de competições que preservam o bem-estar dos cavalos. Bem, gente, essa foi a resenha de hoje, tá? Espero que vocês que trabalham na área fiquem atentos, deem muito valor a estudar sobre comportamento e principalmente aos métodos de aprendizagem que devem ser utilizados no cavalo, e tenho certeza que se vocês estão preparados para isso, vocês vão contribuir em muito para a indústria do cavalo, tá certo? Nos vemos na próxima resenha. Um abraço.